Fala pessoal, beleza? Estamos aqui dando continuidade ao conteúdo de banco de dados, agora falando sobre restrições de integridade. Então, nada mais é do que uma regra que garante que os dados eles vão permanecer consistentes em um banco de dados, tá? Na abordagem relacional, as restrições de integridade são classificadas nas seguintes categorias: integridade de domínio, de vazio, de chave e referencial. Nós vamos ver agora alguns exemplos e a definição de cada um desses tipos de integridade. A integridade de domínio, ela define o valor que uma coluna deve obedecer à definição de valores que são admitidos para que ela possa armazenar. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a tabela de alunos, que eu tenho as colunas nome, sexo e idade. O projetista ele definiu o seguinte: no campo idade, só são permitidos valores que estejam no intervalo entre 0 e 110, ou seja, qualquer valor que seja negativo ou maior do que 110, ele está fora dessa restrição. Então vejam que no nosso exemplo aqui nós temos Beatriz Simões, que tem 150 anos, e temos aqui Patrick Souza, que tem menos um ano. Então, esses dois registros aqui, essas duas linhas, elas não atendem à integridade de domínio que foi definida no banco de dados. O outro tipo de integridade é chamada de vazio. Então ela define se os campos de uma coluna eles podem ou não receber valores vazios. Então, mais uma vez, a tabela de aluno, por exemplo, aí, certo? Que eu tenho nome, sexo e idade. Então, observem que Vitória Lima, na coluna sexo, não foi definido um valor para ela. Então, o registro relacionado a Vitória Lima não está atendendo à restrição de integridade que foi definida para o campo sexo, que é não permitir valores nulos, valores vazios. O terceiro tipo de integridade é chamado de integridade de chave, ou seja, os valores de uma chave primária ou de uma chave candidata devem ser únicos. Em outras palavras, de forma resumida, a integridade de chave define unicidade, ou seja, uma coluna não pode permitir valores repetidos. Vamos imaginar aí, no caso de o aluno, nós temos a coluna matrícula e possivelmente deve ter também a coluna de CPF. Então, essas duas colunas pode ser definida para elas uma integridade de chave, na qual não são permitidos valores repetidos para matrícula e para CPF. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos Carol Lima e Maria Júlia que estão fora dessa integridade, elas ferem essa restrição. Por quê? Porque a matrícula está se repetindo para elas duas. No vídeo que nós falamos sobre chaves, eu vou deixar um card aqui. A chave candidata é aquela chave, é aquela coluna, um conjunto de colunas que tem as mesmas características de uma chave primária. Ela não se repete e ela não aceita valores nulos, tá? O fato dela ser candidata é porque uma outra coluna ou uma outra combinação de colunas foi escolhida para ser a chave primária dessa tabela, ok? E o último tipo de restrição de integridade é chamado de integridade referencial. Ela determina que os valores de campos que aparecem em uma foreign key, uma chave estrangeira, não é? Elas devem aparecer obrigatoriamente na chave primária de uma tabela que é referenciada. Então vamos imaginar aqui que nós temos a tabela aluno, mais uma vez, certo? Vamos considerar que matrícula é a chave primária dessa tabela, embora nós saibamos aqui que esses dois registros, né, Carol e Maria Júlia, elas ferem a integridade de chave, porque se repetem, né, bem como o sexo de Vitória também fere a integridade de nulo, e a idade de Beatriz Simões e Patrick Souza ferem também a integridade de domínio, né? Mas vamos considerar que essa tabela está com os valores totalmente íntegros de acordo com as restrições que o projetista definiu, certo? Então, aqui a chave primária de aluno e aqui a chave primária de nota. Nesse caso aqui, matrícula na tabela nota, ela chega na tabela nota como sendo uma chave estrangeira, como sendo uma foreign key. Ou seja, essa tabela de aluno se relaciona com a tabela de nota. Só que tem um detalhe aqui, gente. A matrícula, aqui é a chave primária, né? Um sequencial. Aqui nós temos a matrícula 1 e 1, beleza, certo? Do aluno 1, do aluno 2, do aluno 4,
que é Patrick, e do aluno 6. Só que esse aluno 6, na tabela de aluno, ele não existe. Matrícula 1 existe, que é André Carlos. Matrícula 2, Beatriz Simões, que também existe. Matrícula 4, Patrick Souza, porém a matrícula 6 não existe. Ou seja, existe um registro do lado da tabela que recebeu a chave estrangeira da tabela aluno, que não existe na tabela na qual a chave estrangeira foi definida. Vocês lembram daquele conceito de entidade fraca e entidade forte, que nós falamos lá atrás também? Eu vou colocar um card aqui também desse vídeo, tá? O que é entidade forte? É uma entidade que não depende de uma outra entidade para que ela possa existir. Porém, a entidade fraca é aquela que depende de uma outra entidade para ela existir. Aí a pergunta é, faz sentido eu ter nota de um aluno, matrícula, né? Matrícula 6, que não existe na tabela de aluno? Não faz sentido. Então, nesse caso aqui, nós podemos identificar claramente uma quebra, né? um ferimento na restrição de integridade referencial. Beleza, gente? Então essas foram as 4 integridades que nós vimos aqui nesse vídeo. Com esse vídeo nós finalizamos o conteúdo sobre modelo relacional, né? Pelo menos a primeira parte, onde nós apresentamos os conceitos básicos sobre banco de dados relacional. E nos próximos vídeos nós vamos começar a falar sobre normalização. Ok, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas que tenham interesse também em banco de dados, assim como você. Até o próximo vídeo.